Nós não estamos ganhando esta guerra. E eu estou cansado disso. Cansado de processar estatística após estatística, formulando estratégias viáveis para a vitória alcançável. Prime até nos dá ouvidos, até um certo ponto. Então, fica inquieto, e o rumo muda em um capricho. A configuração padrão médio de um Autobot é temerariamente discendente, e nós não somos isto percepto. Nós podemos subdividir esta guerra em sua forma mais pura matematicamente, e gerar soluções de tudo que queremos, mas a não ser que estejamos navegando em um meteoroide no momento, ninguém vai prestar atenção. Todo mundo conhece o Prowl. Afinal, um dos Autobots mais clássicos de Transformers se tornou bem cultuado entre os fãs, seja pelo seu design de policial ou pela sua personalidade de frio e calculista, fazendo dele um dos Autobots principais, com várias encarnações nesses 40 anos. Mas tem uma encarnação do Prowl que se superou entre todas as outras, e o tornou famoso na comunidade. E eu estou falando do Prowl, de Transformers Animated, a melhor versão do personagem, que é uma moto ninja que... Espera, o quê? Não é desse Prowl que a gente vai falar? Ah sim, estamos falando do Prowl da IDW. Frio, calculista, pragmático e terrivelmente babaca. Essas são as palavras que descrevem bem o Prowl. Para ele, a guerra é um jogo de lógica com fatores que ele não pode controlar, mesmo ele sendo um grande estrategista. Mas isso não impede de tentar mover a guerra da sua forma, manipulando soldados em um tabuleiro mental para chegar mais perto dos seus resultados macabros. Ele acredita que está fazendo tudo por um bem maior, mesmo esse bem maior sendo um pouco cinza, já que ele não se importa com o dano que causa àqueles que ele considera amigo. Com essa filosofia em mente, Prowl acaba fazendo muitas coisas na IDW, como manipular a missão dos Wreckers para impedir que as pessoas descubram sobre os crimes de guerra dos Autobots, ser um reacionário completo após o fim da guerra, não acreditando na redenção dos Decepticons e tendo assassinos profissionais como Arcee à sua mercê para acabar com eles, se juntar ao processo Combine que faz ele se juntar aos Constructicons e virar o Devastator, uma das melhores coisas da IDW por acaso, e cortar todas as ligações que Cybertron tem com as colônias, de forma bem violenta, por não confiar em Starscream, que era a líder de Cybertron da época. Ok, ele é reacionário, tende a querer resolver os problemas do seu jeito, e quem está contra ele, bem, ele considera um traidor. Pera aí, será o Prowl do universo da IDW um fascista? Tá, calma. Olá, primeiramente, bom dia. Esse vídeo vai ser mais diferente? Saindo totalmente do tema bobinho de comparações de Transformers Prime com Transformers One para começar a nova série do canal, onde eu discuto sobre a filosofia de um personagem de uma franquia sobre guerra de robozinho. Porque esse canal vai longe, minha gente. E quem melhor para começar com isso do que o Prowl, que é talvez o mais polêmico dentre os personagens de Transformers. Mas será que ele é realmente um fascista? Bom, respondendo de uma forma simples, sim. E não. Veja bem, algumas ações dele beiram tanto ao fascismo que se ele pudesse ele criaria uma milícia para tomar a Itália. Sim, eu fiz essa piada. Mas iremos ver mais sobre isso nesse vídeo. Enfim, antes de entrar no assunto eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês ficarem pensando durante o vídeo. O que o Prowl, Rorschach, Homem-Aranha e o Questão têm em comum? Pergunta dada, agora vamos ao que interessa no vídeo. A obra Fascismo Eterno do Umberto Eco é talvez a fonte mais usada para se discutir e definir o que é fascismo, já que hoje em dia ele não se apresenta muito como uma ideia concreta, em si como um conjunto de ações para chegar a um objetivo. Eu não vou falar as 14 teses que ele dá para se caracterizar o movimento fascista, vou listar só as mais importantes e que o Prowl fez com o passar do tempo. Então vamos começar a descobrir se Prowl é realmente aquela palavra com F. As primeiras coisas que caracterizam o fascismo são a rejeição total da modernidade e o tradicionalismo exacerbado. E bom, o Prowl era assim. Antes da guerra entre os Autobots e Decepticons, Prowl era o policial da divisão forense da cidade de Iacon. E para dar o contexto geral da situação de Cybertron antes da guerra, o planeta estava passando por um regime funcionista,
semelhante ao sistema que eu falei que tem em Transformers Prime, que, explicando novamente de uma maneira bem rasa, nesse sistema, se você se transformasse numa broca, você iria ser um minerador pro resto de sua vida, e iria ser a classe mais baixa e descartável do planeta. E tendo nascido numa cidade bem funcionista, ao ponto de que se você não seguisse as normas você era preso para sempre, nosso querido Prowl tinha críticas ao modelo, mas achava que ele era necessário para manter a ordem no planeta, alegando que seria um caos caso o sistema deixasse de existir. Já após a guerra, muitos Decepticons receberam anistia, podendo seguir tendo uma vida normal. E ele não acreditava que muitos dos Decepticons que lutaram na guerra eram apenas soldados que queriam ter a chance de ter uma vida normal. Então ele começou a criar tramas contra eles, reprimindo-os e principalmente matando alguns Decepticons que não confiavam, usando a Si, que era sua assassina particular, fazendo assim a mesma coisa que os funcionistas faziam. Então sim, o Prowl é meio que um tradicionalista exacerbado. Uma outra característica é que o fascismo não aceita críticas. Se você discordar de alguma coisa, você é um traidor. Durante a rota do Prowl da EDW, vimos muitos dos que ele considera amigo discordando dos seus meios. Optimus, Bumblebee, Springer, todos eles discordaram do Prowl e sofreram retaliações do mesmo. Optimus já chegou a ter uma briga feia com o Prowl, após o mesmo ter causado a Combiner Wars, com a justificativa de proteger as colônias de Cybertron do imperialismo cybertroniano, que Starscream, que era o governador de Cybertron, queria fazer. Mas na verdade, ele só não queria um Decepticon apoiado pelo povo no poder, com ele causando muitas mortes e problemas para mostrar que estava certo. Por acaso, a briga do Prowl e do Optimus foi um dos momentos mais marcantes das HQs, com os dois se batendo sem parar, apontando a falha de cada um. Outra característica é que, por ter um viés tradicionalista, o fascismo rejeita qualquer tipo de diversidade, sendo ele racista por definição. Sim, existe racismo entre os Transformers. Na EDW, os robôs que têm modos alternativos bestiais como Laserbeak e os Predacons eram tratados como uma subclasse entre os Transformers, sendo párias na sociedade sem direito algum. O que explica porque a maioria dos Transformers animais são Decepticons. E Prowl não gostava nem um pouco desses Transformers, usando termos pejorativos como bestas e feras para falar de muitos deles. Para o fascismo também, não há luta pela vida, mas sim vida para a luta. Ou seja, o pacifismo como inimigo não existe. Um inimigo para o fascista tem que ser derrotado e destruído, para só assim chegar à suposta Era de Ouro. O inimigo para eles é fraco por ser inferior, mas forte também por se alastrar com eficiência. O que é contraditório, o que mostra que os fascistas estão condenados a perder suas guerras, já que não conseguem analisar o seu inimigo de forma objetiva. E, como eu já deixei claro, o Prowl se recusa a acreditar na redenção dos Decepticons, com a sua sociedade idealizada, não tendo nenhum Decepticon presente. E para finalizar, o fascismo prega um elitismo popular. Todos os cidadãos do regime são o melhor povo do mundo, e todos os membros do partido do regime são os melhores cidadãos. Prowl é um Autobot que tem uma visão bem maniqueísta da guerra. O bem versus o mal sempre, com o bem usando qualquer meio para destruir o mal. Embora não se explore isso totalmente em Transformers, mas poucos são os Autobots que realmente são do bem. Muitos deles são racistas, fundamentalistas e psicopatas que cometem diversos crimes de guerra. Mas Prowl ignora isso. Na trilogia dos Wreckers, isso é mostrado muito bem, com Prowl não só cogitando deletar todos os arquivos e provas que sentenciam Autobots imorais a crimes, como também pratica muitos crimes de guerra, como financiar um cientista maluco a criar bombas feitas com peças Decepticons para serem jogadas em territórios neutros para os Decepticons levarem a culpa. E bom, tudo isso que eu falei torna o Prowl um fascista? Bom, se você analisar por esse lado, sim. Mas existe outra filosofia que pode explicar muito bem o pensamento de Prowl. E para isso, nós iremos voltar à pergunta do começo do vídeo. E bom, voltando à pergunta do começo do vídeo,
O que o Homem-Aranha, Rorschach, Questão e Prowl têm em comum? Bom, tanto o Homem-Aranha quanto o Questão foram criados pela mesma pessoa, Steve Ditko. E ele era um seguidor ferrenho da corrente ideológica conhecida como objetivismo. O objetivismo, de forma bem resumida, foi a filosofia criada pela Ayn Rand. Basicamente, ele prega que os valores, conhecimentos e caráter do ser humano são objetivos. Sendo assim, A é A, B é B e assim por diante. Ela também prega que o benefício próprio e o individualismo é bom, e o altruísmo é ruim, no que pode ser chamado de egoísmo ético. O Ditko acreditava muito nisso, e colocou isso em muitos dos seus personagens, como o Homem-Aranha, que era muito babaca nas primeiras histórias dele, ajudando os outros por benefício próprio e sendo bem individualista. Ditko também criou o personagem Sayori e o Questão, personagens esses que separam o bem e o mal como coisas diferentes e opostas no extremo. Basicamente existe o bem e existe o mal, existe o certo e existe o errado, existe o branco e existe o preto. Isso te lembra alguém? Na HQ Watchmen, escrito por Alan Moore, existe um personagem chamado Rorschach, que é totalmente baseado nos personagens de Ditko e no objetivismo, mas a diferença, nas palavras do próprio Ditko, é que o Rorschach é um sociopata extremista. Bom, o objetivismo tem uma visão bem liberal na área econômica, e virou meio que uma chacota hoje em dia, sendo ele normalmente seguido por uma galera de 15 anos. Enfim, todas essas filosofias e ideologias que eu citei fazem parte do Prowl. Basta agora você interpretar ele em uma dessas duas formas ou nas duas em si. Mas isso significa que você não deve gostar do personagem? Óbvio que não. Tudo isso que eu falei enriquece o personagem de uma forma incrível. Prowl é com certeza um dos personagens mais bem trabalhados na EDW. É um Autobot que lutou tanto contra monstros que acabou se tornando um monstro. Citando aqui um trecho da obra Além do Bem e o Mal, do filósofo Nietzsche, aquele que luta contra monstros deve acautelar-se, para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Provavelmente ele não vai dar muita view, porque é um tema mais difícil para compreensão, eu acho. Mas é uma coisa que eu sempre quis falar, e é bom consumir e entender Transformers como obra que traz esses tipos de temas. Coisas que não se vê sendo conversadas por aí. E repetindo mais uma vez, não tem problema nenhum você gostar do Prowl. Ele ainda é um personagem incrível, por acaso, ele é um dos meus personagens preferidos. Mas a gente tem que entender as ações dele. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa o like, compartilhe e fale nos comentários o que achou dele. Eu sou o Arquivista e até que todos sejamos um.